Fala pessoal, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física, e o tema de hoje é esse aí, ó, respiração no exercício. Antes de falar sobre esse tema, quero lembrá-los de se inscreverem no canal. Aí embaixo há algum botão para que vocês se inscrevam no canal. E se possível, deixem aí também um joinha. Então, para falar da respiração, eu coloquei aqui uma ilustração dos pulmões para me lembrar de frisar que a respiração depende fundamentalmente de 4 processos. E um deles aqui nos remete a essa figura aqui, que é o da ventilação pulmonar, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai de acordo com as inspirações e expirações que realizamos, e que corresponde a algo em torno aí de 6 litros por minuto. Um segundo processo, que é atrelado a esse primeiro, que é o da difusão dos gases entre os alvéolos e o sangue. Um terceiro processo desempenhado fundamentalmente pelo sistema cardiovascular, que tem a ver então com o transporte dos gases no sangue. E um quarto e último processo, desempenhado fundamentalmente então pelas células, que é o da respiração propriamente dita, que então corresponde à utilização do oxigênio e à produção do gás carbônico, que por sua vez segue o caminho inverso do oxigênio. O oxigênio, por sua vez, ele é utilizado como agente oxidante dos nutrientes em processos de obtenção de energia, de transferência de energia dos nutrientes para formas biologicamente utilizáveis. Portanto, o consumo de oxigênio no nosso organismo, ele é massa muscular dependente. Quanto maior for a massa muscular, maior vai ser a necessidade de consumo de oxigênio. Então, por isso também nós utilizamos esse parâmetro, consumo de oxigênio, como um parâmetro de aptidão do sistema cardiovascular, ou até mesmo cardiorrespiratório. Porque devemos lembrar ou frisar aqui que tudo funciona de forma acoplada, uma coisa dependendo da outra. A eficiência do sistema respiratório sendo altamente atrelada à possível eficiência do sistema cardiovascular, que também funciona de forma atrelada à quantidade de tecidos ativos. Então, uma coisa depende da outra. Nós ventilamos para que os gases cheguem ao sangue e no sangue eles devem ser transportados para chegar às células. Então, uma coisa depende da outra, como num sistema de engrenagens. Por isso eu coloquei essas catracas em funcionamento aqui ao lado, porque uma coisa é altamente dependente da outra. Então, um desses processos que eu falei aqui, que era o da ventilação, eu disse que a ventilação ela é em torno de 6 litros por minuto no indivíduo normal adulto, mas ela pode chegar a ser 100 litros por minuto, 110 litros por minuto, de acordo com essa tabela que eu coloquei aqui, durante um processo de ventilação pulmonar no exercício máximo. Então, inclusive, é importante ressaltar aqui o seguinte, que se a ventilação pode chegar a ser mais de 100 litros por minuto, não há como se fazer isso apenas pelo nariz. Ou seja, é totalmente descabida a orientação que algumas pessoas dão a outras de ventilar pelo nariz durante um exercício extenuante. Pelo nariz, pode ser que passe até cerca de 35 litros de ar por minuto, mas não 100. Então é óbvio que essa ventilação no exercício máximo deve ser realizada pela boca. Então a melhor orientação nesse caso é nenhuma. É deixar o sistema nervoso monitorar e agir de acordo com as necessidades. Agora reparem que aqui na parte de baixo da tabela tem aqui, ó, capacidade ventilatória máxima. Ela é cerca de 50% maior do que aquela efetivamente realizada durante o exercício. Ela pode chegar a 150, 170 litros por minuto. Então isso quer dizer que a gente tem uma espécie de uma reserva a ser utilizada dependendo da altitude ou das condições climáticas, ambientes muito quentes, por exemplo, e úmidos, ou relacionados a algumas anormalidades do funcionamento do sistema respiratório. Um outro parâmetro importante que eu também já citei e que aqui eu organizei numa tabela, que é o da capacidade difusora do oxigênio nos pulmões. Então essa capacidade ela é medida de que forma? A quantidade de oxigênio que pode difundir em mililitros dos alvéolos para o sangue para cada 1 milímetro de mercúrio de diferença entre as pressões parciais do oxigênio no ambiente alveolar e sanguíneo. Então essa capacidade difusora a gente pode ver aqui, ó, em mililitros por minuto. Ela é maior em indivíduos não atletas, ou seja, sedentários,
que estejam se exercitando em relação àqueles que estejam em repouso. Então, nós conseguimos difundir mais o oxigênio conforme nós nos movimentamos mais. E se formos comparar com atletas, aqui embaixo eu coloquei nadadores e remadores. Então, os remadores, durante o exercício máximo, conseguem a obtenção de uma capacidade difusora de oxigênio de até 80 mililitros por minuto. Então reparem que essa capacidade difusora ela aumenta com o indivíduo em movimento em relação a ele parado e aumenta ainda mais se formos comparar indivíduos atletas com aqueles que eventualmente sejam sedentários. Tudo isso, então, relaciona-se com a capacidade que alguém pode apresentar em relação à quantidade de oxigênio a ser consumido por minuto, que remete a um parâmetro conhecido como consumo máximo de oxigênio. Então reparem que o consumo máximo de oxigênio é uma variável que depende, como no sistema de catracas que eu coloquei anteriormente, da quantidade de ar a ser ventilado, da capacidade difusora do oxigênio nos pulmões, da capacidade do sistema cardiovascular de transportar o oxigênio para os tecidos, da quantidade de tecidos ativos que vão efetivamente então utilizar o oxigênio como agente oxidante no processo de transferência de energia dos nutrientes para formas biologicamente utilizáveis. Então, a potência aeróbia, na verdade, ela é expressa com esse parâmetro de consumo máximo de oxigênio. Então, a gente pode observar aqui que o consumo máximo de oxigênio de homens sedentários ou destreinados fica em torno de 3,6 litros por minuto. Reparem que aqui em cima eu coloquei consumo de oxigênio de um homem normal, jovem em repouso. Mais ou menos 250 mililitros por minuto, isso em repouso. Então o consumo máximo de oxigênio é aquele que ocorre durante um exercício máximo. Porque as necessidades de todos os tecidos são maiores, nós ventilamos mais, difundimos mais gases nos pulmões em relação ao sangue, transportamos mais rapidamente os gases no sangue e utilizamos mais o oxigênio e produzimos mais gás carbônico nos tecidos. Por isso essa diferença aqui de 250 mililitros de consumo de oxigênio no repouso para 3.600 mililitros durante o exercício máximo em indivíduos destreinados. Homens treinados apresentam um consumo de oxigênio maior e os maratonistas apresentam um consumo de oxigênio talvez não só maiores do que esquiadores, mas apresentam altíssimos consumos máximos de oxigênio. Então aqui nessa tabela tem aqui acima de 5 litros por minuto. O que se fosse relativizar para cada quilo de peso corporal poderia remeter aí a algo em torno de 85 mililitros por quilo por minuto. Então, essa questão do consumo máximo de oxigênio, ela é muito boa realmente para medir isso que eu citei como sendo a potência aeróbia, ou seja, a quantidade máxima de energia que é possível utilizar, que seja oriunda do sistema de produção de energia denominado aeróbio a cada unidade de tempo. É diferente, por exemplo, de medir a capacidade aeróbia. A capacidade aeróbia se relaciona com a quantidade máxima de energia que esse sistema pode produzir. Agora, a potência aeróbia, que é o que nós medimos quando medimos o consumo máximo de oxigênio, denota então a quantidade máxima de energia que nós conseguimos utilizar oriunda desse sistema de produção de energia, denominado aeróbio, a cada unidade de tempo. Geralmente a gente faz isso por minuto. Então esse era o tema de hoje. Eu procuro sempre falar de forma rápida e resumida sobre um determinado assunto. Quem sabe em próximos vídeos eu falo um pouco mais sobre isso, porque na verdade esse meu assunto ele é infinito. Se tivéssemos aqui horas ou dias ou meses ou anos ou a vida toda, daria para ir estendendo ele enquanto houvesse vida aqui nesse meu corpo. Então fica aí o meu nome, João Brinkman, olha lá, sou professor de Educação Física, então esse canal aqui é para quem gosta de Educação Física. Aqui tem os meus contatos, ó, lá no Instagram, João Brinkman, aqui o canal é João Brinkman, né? Então se inscreva, olha só essa flechona aqui, ó. Se inscreva aqui no canal para que você seja notificado em relação aí aos próximos vídeos que eu tenho feito aí um por semana, então provavelmente na semana que vem, se eu estiver vivo, eu vou fazer outro. Então, até lá, pessoal.